Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão de São Máximo o Confessor, nosso 24º encontro do tratado sobre a pura oração, e como também as centúrias do amor. Hoje nós vamos trabalhar, nesse nosso 24º encontro, os números ou parágrafos 46 e 47. Ouçamos primeiro o parágrafo 46. O homem sensato, considerando que os julgamentos de Deus o curam, suporta com reconhecimento as infelicidades que trazidas por estes julgamentos, pois se lembra de que estas infelicidades não têm outras causas que seus próprios pecados. Mas o insensato, que ignora a sábia providência de Deus, imagina que ou Deus ou os homens são a origem dos seus males quando peca e é castigado. Então vamos trabalhar o parágrafo número 46 das Centúrias. O homem sensato considera que os julgamentos de Deus são curas, isto é, são curativos. E ele, então, diante das infelicidades, dos infortúnios, suporta tudo e reconhece que esses infortúnios, essas infelicidades, são resultados dos julgamentos de Deus. Todo sofrimento é uma oportunidade de cura, pois devemos ver neles que Deus nos quer provar por meio do seu julgamento, como consequência aos sofrimentos sofridos. Grosso modo, nós podemos ver Jó, o livro de Jó. Ele tem consciência que estas infelicidades têm como causa, consequência, os próprios pecados. Tem consciência de que é pecador e responsável pelos seus atos. Aqui já difere um pouco de Jó, porque Jó tem consciência da sua inocência, de que ele não pecou diante de Deus. Ele não procura culpados pelos seus sofrimentos, mas assumem como consequências de seus próprios atos. Assim, o monge, o solitário, corria ao deserto para livrar-se da tirania das paixões. Mas não tardava em conhecer e convencer-se de que teria que passar toda a sua vida sozinho, com seus pecados na presença de Deus. O ser humano não pode fugir da sua realidade pecadora. Ele carrega o limite da realidade pecadora. Santo Antão declarava: esta é a maior tarefa do ser humano, tomar sobre si a sua culpa. Cada um assume a sua culpa, não a culpa dos outros, a sua própria culpa. E assumir a sua própria culpa, diz Santo Antão, na presença de Deus. E esperar em ser tentado até o fim da vida, porque enquanto o ser humano vive, deve ter consciência de que ele será tentado até o fim. É uma realidade que ele não pode escapar, mas ele pode se reforçar para ter mais habilidade de poder vencer a tentação, de vencer as dificuldades impostas por esse sofrimento. Mas,
Como podemos viver neste mundo urbano a vida do deserto, a vida do eremita? Existe um livro que nos ajuda como itinerário espiritual. É um livro de Carlos Carreto. Carlos Carreto. O livro chama Um Deserto na Cidade. Você pode até encontrar este livro no sebo, deve estar em torno de R$ 7,50. Mas é um livro muito antigo, que mostra como viver esta vida de oração, contemplação, dentro do mundo da cidade. Porque no mundo da cidade, este é o nosso deserto. Continua São Máximo. A pessoa insensata que ignora a sábia providência de Deus, imagina que ou Deus ou os homens são origens dos seus males, quando peca e é castigado. O insensato não é capaz de assumir a própria culpa. Ele não é capaz de assumir a culpa dos erros. Errados são os outros. Ele nunca. Ele está sempre buscando um bode expiatório para responsabilizar os outros do seu sofrimento. Ele é insensato, isto é, perdeu o senso, o sentido das coisas, a percepção profunda das coisas. Ele está sempre acusando Deus ou os outros homens como responsáveis pelo seu próprio sofrimento, negando a sua condição de pecador e a consequência de seus pecados. Podemos ver isto no livro do Gênesis. O insensato se esconde e não assume sua responsabilidade. A mulher, diz Adão, que desses para mim, ela deu-me da árvore e comi. Eva, insensata, diz, a serpente enganou-me e eu comi. Então, a responsabilidade é sempre do outro. O outro é o culpado. Não se assume a própria culpa. A consequência do pecado é... Qual foi a consequência para a mulher? Multiplicarei o teu sofrer na concepção. Ao homem, maldita é a terra por tua causa. Como fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Nós temos o livro do Gênesis, capítulo 3, Gênesis, capítulo 3, versículo 9 a 17. Ou se coloca a responsabilidade no outro, foi a serpente, ou se coloca em Deus, culpando-o do sofrimento. O insensato não diz, a consequência do sofrimento é porque eu pequei e devo assumir a consequência do meu ato cometido. O castigo é responsabilidade dos próprios atos, das más escolhas. São consequências das más escolhas. Nesta hora, quando a pessoa consentiu, ela deve agora arcar com as consequências dos seus próprios atos e decisões. Vamos ver o número 47. Vamos trabalhar esse número. Existem remédios que detêm as paixões em seu movimento. Então, aqui nós temos São Máximo Confessor. Então, existem remédios que detêm as paixões em seu movimento, isto é, que cessam as paixões, detêm as paixões, e não lhes permitem prosseguir e crescer. Existem outros remédios que as enfraquecem, o quê? Enfraquecem as paixões e reduzem. Assim, o jejum, as penas e as vigílias impedem a concupiscência de crescer. Mas a anacorese, a contemplação, a prece, o ardente desejo de Deus,
a enfraquece e extinguem. O mesmo acontece com o ardor, a paciência, a ausência desse ressentimento, a mansidão o detém, e o amor, a compaixão, a bondade e a bem-aventurança reduzem as paixões. Então, aqui nós temos esse segundo número, o número 47. Existem remédios que detêm as paixões, que impedem as paixões de avançarem em seu movimento, não permitindo que as paixões cresçam e persigam aí avançando e consumindo a vida da pessoa. Assim, o jejum, as penas e as vigílias impedem as paixões, elas impedem as concupiscências, as paixões de crescerem. Assim diz os antigos. Agora são os antigos que dizem: o jejum religioso tem em vista, em primeiro lugar, os próprios pecados, não dos outros, e não os pecados dos outros. E está motivado na conversão, para crescer no amor. É um caminho de penitência e purificação. É uma forma de oração. Uma oração pela qual nos dispomos à misericórdia de Deus. As penitências, vigílias noturnas, ajudam a frear essas paixões. Existem outros remédios que enfraquecem as paixões e podem até extingui-las. São a anacorese, a contemplação, a prece, o ardente desejo de Deus, a ausência de ressentimento contra os outros e a mansidão. Esses remédios ajudam então a enfraquecer e extinguir as paixões. Vejamos então algumas. Anacorese. Você deve ter perguntado o que é isso, né? Vamos falar dessa anacorese. A anacorese nasce no desejo de obter a salvação, afastando do mundo corrompido e corruptor. Além de ser um mundo corrompido, o mundo quer corromper as pessoas. Mas os padres, em seu equilíbrio, quiseram ter consciência de que o ser humano, né, deve estar inserido na comunidade e deve ter um critério de discernimento. A pessoa, então, diante de uma sociedade corrompidora e corrompida, deve ter uma sabedoria e consciência daquilo que desvia a pessoa da sua integridade. Então, para os padres, essa desinstalação exterior, né? Então, a anacorese, afastar do mundo corruptor e corrupto, foi sempre relativa à desinstalação interior. Não é um problema de espaço, é um problema de estado. Vamos ver o que é isso. A desinstalação interior é um problema de estado. Mude a alma e não o lugar. Porque se você muda o lugar, você está transferindo o problema para outro lugar, mas o problema continua. Você tem que mudar aquilo que está dentro de você mesmo. O êxodo e o nomadismo espiritual é do coração e não do corpo. Temos que nos desinstalar, sair de nós, daquilo que nos coloca cada vez mais atados, né? De atitudes e critérios, isso é, julgamentos, de modo de ser e agir, que consideramos habitualmente como perfeitamente válidos. E que, na verdade, nós aceitamos isso como válido, mas, na verdade, né, sempre tem algo de mentira, sempre tem algo de ambiguidade, né? Sempre está por detrás um egoísmo que impede as pessoas de sair de si.
algum conformismo, a exilar, afastar, colocar as coisas de lado, algum desejo, né? Levar a vida sem risco, porque viver é arriscar. Eu não posso querer fugir dessa realidade, mas assumir a vida e os riscos da vida. Sem procura, porque a vida é motivação, movimento, crescimento, não pode existir acomodação. Sem a superação que exige êxodos, saídas de realidades que nos escravizam e prendem, para realidades de liberdade. Sair implica, né, levar o menos possível da carga que colocamos nos ombros, cujas paixões, os pecados pesam a nossa caminhada. Porque quanto mais leves nos tornamos, mais hábeis nos tornamos na caminhada. Então, às vezes nós nos iludimos. Nós queremos justificar aquilo que não se justifica. Justamente para não sermos capazes de começar no início uma saída, para nos tornar mais leves nessa caminhada da vida, porque estamos caminhando com cargas que muitas vezes podíamos ter deixado de lado, mas essas cargas pesam a vida da pessoa. Então, às vezes, não é só essa carga material, mas também a carga espiritual da alma, como o povo de Deus sempre lembrava das cebolas da carne do Egito, das panelas de carne, vivendo de uma realidade que não corresponde à saída, à caminhada que eles estão fazendo. E muitas vezes nós criamos uma imagem de nós mesmos falsa e queremos que os outros acreditem nessa nossa falsidade. Então nós perdemos o senso da realidade dos pés no chão. O paraíso, né, que nós devemos encontrar está na saída, está no êxodo. Mas esse paraíso não é a ausência de sofrimento e satisfação das necessidades materiais, mas a busca da integridade e plenitude humana perdida, no caso aqui, pelo paraíso. Viver a vida no ardor, né? Então nós devemos ver, porque o mesmo acontece com o ardor. Então é nesse sentido que nós vamos, então, né, viver a vida com ardor, buscando incessantemente Deus. Uma construção da paciência. Como diz São Francisco, para construir um templo, só podemos construir porque cada dia nós vamos colocando um tijolinho. A ansiedade quer que eu construa o templo sem colocar os tijolos. Não, cada dia é um tijolo. Na caminhada, vivendo cada dia, isso pode ser atrapalhado, então, pela ansiedade. Existe uma parábola de um monge que diz que um jovem disse, eu tenho desejo de Deus, queria encontrar a Deus. O monge, então, colocou o rosto do jovem encostado num poço de água. Quando o jovem encostou o nariz na água, ele pegou a cabeça do jovem e afundou essa cabeça dentro d'água. E o jovem começou a relutar, a brigar, porque ele estava ficando sem ar, ele ia se afogar. Quando o monge percebeu que ele começava a perder as forças, ele tirou a cabeça do menino na água, deixou o menino restabelecer e disse, quem quer encontrar a Deus deve saber que a exigência é como se precisasse de ar. Porque como você precisa de ar para viver, só encontra Deus aquele que tem desejo ardente de descobrir o verdadeiro sentido de Deus na vida. Então Deus não é uma coisa da cabeça. Deus é uma coisa necessária
para a existência humana, como o ar é necessário para a existência humana. Então, a ausência de ressentimento, viver livre do rancor que envenena a alma, não se deixar ser incomodado e sempre buscar o melhor. O ressentimento empaca a alma. A mansidão detém as paixões. Enquanto o amor, a compaixão pelo outro, a bondade. Aqui nos faz lembrar Dom Luciano Mendes, que dizia: é bom ser bom. Como também a bem-aventurança, a felicidade evangélica, a bem-aventurança, anunciada por Jesus, que nos ajudam a reduzir as paixões. É um grande exercício a vida mística e espiritual. É um ato de dominar-se, vencer-se, em função daquilo que dá o significado, um sentido maior à vida. Porque muitas vezes nós perdemos a leveza da vida, porque carregamos muitos fardos. Inclusive, nunca assumimos a responsabilidade dos nossos próprios atos. Deus nos dá a possibilidade de enfrentarmos essas dificuldades para que possamos descobrir o verdadeiro significado da vida em Deus, com Deus e para Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.